Para que nós possamos caminhar, é necessária a aplicação de uma lei que se chama Lei da Purificação. Sem a aplicação desta lei hoje, não é possível nós darmos os passos que temos que dar. Então, conhecer a lei da purificação, procurar perceber os mecanismos desta lei e compreender como que nós podemos colaborar com ela é fundamental para que a gente possa ir na direção de onde nós devemos ir na direção daquilo que é a razão de nós estarmos encarnados. Então, existe um processo individual, existe um processo grupal, porque nós estamos sempre inseridos em algum grupo, grupo familiar, grupo de trabalho, grupo de tarefas evolutivas, grupo da cidade onde moramos, da nação onde vivemos. Então, de alguma maneira, nós estamos sempre pertencendo a algum grupo. E o nosso processo individual está inserido no processo grupal, de alguma maneira, em algum grau. Depois temos o processo da humanidade como um todo. Nós somos parte da humanidade. E depois tem a humanidade dentro do planeta. Então, além da humanidade, temos reino mineral, vegetal, animal, reino espiritual, devas, anjos, todas as consciências que convivem, que compartilham a vida no planeta. E esta lei da purificação, ela está agindo no planeta como um todo. Ela é fundamental para que o planeta, ou a vida planetária, possa dar os seus passos. Então, segundo a ótica, segundo a visão desta lei de purificação, os processos que vivemos podem ser compreendidos de maneira muito distinta daquela que compreendemos com os olhos humanos, com o nosso processo pessoal ou com o processo grupal, porque é uma lei cósmica, universal, que está sendo aplicada no planeta para que certos passos da vida planetária sejam possíveis. Então, esta lei da purificação, ela não só permite que nós possamos dar os nossos passos, mas ela vai permitir que o planeta possa dar os passos que tem que dar. Que o planeta possa chegar no grau vibratório necessário para cruzar os portais da consciência que ele tem que cruzar dentro do caminho que o planeta deve fazer. Então, nós aderirmos à lei da purificação, nós colaborarmos com a ação da lei da purificação em nós, nos grupos, na nação, na humanidade, no planeta, é fundamental para que nós possamos colaborar com o processo cósmico na Terra. Porque quando a lei da purificação começa a agir, ela começa a deslocar todas aquelas estruturas, partículas, formas, pensamento, cristalizadas, tudo aquilo que resiste ao novo processo. Então nós temos um grau vibratório já estabilizado na nossa aura individual, na aura do grupo, no planeta. Existem estruturas bem arraigadas. E essas estruturas nutrem certos estados de consciência. Então, o indivíduo pode ficar aprisionado num certo estado de consciência porque ele está aferrado àquela estrutura, ou aquela estrutura está aferrada a ele. Aquilo está na aura dele, individualmente, ou no grupo, ou na nação, ou no planeta como um todo. Então, esta lei da purificação, ela começa a dissolver, começa a destruir, começa a deslocar essas estruturas, que têm que ser transformadas, que têm que ser deslocadas, dissolvidas. De outro modo, uma vibração nova não pode se instalar. É uma questão vibratória. Então, na medida que nós vamos aderindo a esta lei da purificação,
nós vamos permitindo que processos de transformação mais intensos ocorram conosco. Ocorram no grupo, ocorram num planeta. Não é separado um processo do outro. Isso é importante termos presente. Porque, em geral, as pessoas pensam que o que se decide na vida particular tem uma repercussão particular apenas. E não é assim. Nós podemos tomar uma decisão evolutiva num certo instante e um indivíduo em outro ponto do planeta que nós nem conhecemos vai ser ajudado com aquela decisão que nós tomamos. E nós nem sabemos disso. Por quê? A consciência é una, a humanidade é una. E, em certos momentos, nós podemos ser o elemento chave para que o processo de todo um grupo se destrave, para que o processo de todo um grupo possa avançar. Porque nós vamos caminhando como se estivéssemos em fila. Então, quando um cruza um certo portal, está abrindo caminho para os que vêm atrás possam cruzar também. Então, a compreensão desse processo da purificação é muito importante. Por quê? Os processos de transformação, de liberação, de mudança do modo de pensar, do modo de sentir, do modo de agir, a nossa coligação com certas formas de pensamento no campo psíquico do planeta vai se tornando mais sutil. As provas vão ficando mais sutis. Tem um ditado que nos ensina que vassoura nova varre bem. Não? Então, no começo do processo é novidade, então a nossa parte humana diz que quer a purificação. Né? Às vezes, alguns temperamentos mais devotos invocam a purificação, pedem a Deus, pedem a um ser que se purifique, se submetem a disciplinas, jejuns. É ótimo, mas só isso não é suficiente. E isso dura algumas semanas, depois começa a perder aquele interesse não inicial e as coisas vão deixando de ser feitas até que o indivíduo se acomoda de novo numa nova estrutura, num novo modo de pensar, um pouquinho mais sutil do que o anterior. E à medida que ele vai se purificando, alguns passos para frente, alguns passos para trás, as provas vão ficando mais sutis. E isso é muito importante nós termos presente. Quanto mais nós avançamos nesse processo, mais sutil se tornam as provas. Por quê? Mais sutis vão ser aqueles elementos, aquelas estruturas que nós temos que transformar, que dissolver, que transmutar para que uma sintonia vibratória se estabeleça na nossa aura. Então, aquela aura nossa que pertence a esse mundo material, a nossa aura terrestre, vai poder estabelecer um contato mais contínuo com aquilo que é a nossa aura espiritual, a nossa aura anímica, aquela parte do nosso ser que é cósmica. E dentro desse processo de purificação que todos nós estamos vivendo e que, por natureza, por tendência humana, nós resistimos, a tendência do ego é criar um mecanismo para que a purificação não se instale. Então, muitas vezes, o ego parece que aderiu à purificação para que ele faça com que ela fique do jeito dele. Então, já que ele está vendo que não tem jeito, porque é planetário, é cósmico, aquilo vai pressionando todo o campo psíquico do planeta, e o ego vê que não tem jeito. Então, já que não tem jeito, ele vai, mas ele vai do jeito dele. E aí tem uma prova muito sutil, porque ele adere ao processo, mas na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele começa a moldar segundo os próprios parâmetros, os próprios gostos, as próprias tendências, a própria compreensão, mesmo uma boa compreensão. Ele começa a moldar o processo à maneira dele. E isso vai ficando cada vez mais sutil. E dentro desse processo de purificação, que é cósmico e que se projeta na Terra,
nós podemos reconhecer uma ação muito importante da energia solar, disto que é a consciência solar. Porque, para que a Terra se purifique, é preciso algo maior que a Terra, em termos de potência, em termos de voltagem de energia, em termos de vibração, para que possa eliminar da Terra aquilo que não deve estar, elevar a vibração daquilo que pode ser transmutado, ou seja, reorganizar todo o campo planetário, todas as partículas no planeta. Então precisa algo maior do que a Terra. Assim como nós, para nós fazermos a purificação em nós precisamos de uma energia maior do que a energia humana. Porque com a energia humana, como nós vimos, nós vamos fazer mudanças, vamos preparar o terreno, vamos aspirar, procurar nos entregar, mas precisa de algo maior do que o ego para que o ego seja transcendido. Senão, nós ficamos num bom nível humano, mas ainda é nível humano. Então, com o planeta, a mesma coisa, cada um no seu grau, precisam de energias solares para que o campo planetário se transforme. Então, a nossa relação com a energia solar hoje, e as pessoas ficam passando aquelas coisas na pele, protetor solar, fecham as cortinas para que o sol não ingresse, porque existe uma potência física maior da radiação. E é o contrário. É o contrário em que sentido? No sentido de que nós temos que nos relacionar de uma maneira mais próxima com a energia solar. Não é nós nos defendermos do sol. Nós nos defendermos do sol significa que nós não estamos compreendendo a função, a tarefa dos raios solares hoje na Terra. Então, sem dúvida que nós podemos eleger os momentos que devemos estar com tarefas ao ar livre ou com tarefas dentro de casa. Administração normal dentro dos ciclos planetários que vivemos hoje, em que a radiação realmente é muito intensa. A questão é a nossa atitude perante o Sol. Quando nós ficamos numa atitude defensiva, como se o Sol estivesse nos agredindo, nós estamos deixando de fazer uma conexão com aquilo que é a fonte de vida no planeta e com aquilo que está organizando em todos os níveis o processo de purificação no planeta. Então, essa transição que estamos vivendo. A nossa atitude, a nossa relação com a luz deve mudar. A luz física é luz também. É a manifestação mais concreta da luz. Nós recebemos uma luz no plano material e aquilo é muito mais do que material. Aquilo é muito mais do que magnético, do que etérico. Aquilo é um impulso de vida que vem do Sol e que vem de vários níveis do Sol. Porque o Sol, de uma maneira mais simples para a nossa compreensão, pode ser reconhecido em 3 níveis básicos: o Sol físico, o Sol anímico e o Sol espiritual. Isso é uma maneira de dizer. Existem outras, mas podemos reconhecer, então, 3 níveis desse Sol. E no passado, sobre a Terra, algumas civilizações reconheceram muito bem esses níveis, ou reconheceram esses níveis num certo grau, e se relacionavam com eles. Então, aquele som Ra, que é conhecido no Egito, aquilo diz respeito a um certo nível bem interno desse sol espiritual. E o que nós conhecemos como Mayuma é uma consciência, é uma hierarquia que está a cargo, digamos assim, da fluência dessa energia que vem do sol espiritual, do sol anímico, do sol físico, para a vida planetária. Então, em vez de nós ficarmos preocupados em nos defender do sol,
nós temos que buscar o nosso relacionamento com Mayuma, ou buscar o nosso relacionamento com a luz dentro de nós, e aí vamos encontrar a nossa ponte com o Sol no planeta, o Sol no sistema solar e o Sol no centro da galáxia, que é um Sol central que existe no centro da galáxia, e do qual emana esta energia do Sol espiritual. Então nós temos elementos para isso. Nós temos elementos para aderir ao processo de purificação, cada um no nível em que se encontra. E aí é muito importante o desapego, porque nós queremos nos purificar dos nossos defeitos. Isso as pessoas querem se livrar rapidamente. Logo que percebe um defeito, se a pessoa já tem uma compreensão, ela já quer se liberar daquilo. Ou ela quer se liberar daqueles obstáculos que a impedem de caminhar. Isso também, quando a pessoa já tem desperta uma certa aspiração, ela quer se liberar dos obstáculos. Mas aquelas boas qualidades, aquilo que nós achamos que são os nossos dotes, aquilo que nos traz conforto, então nós fazemos às vezes uma boa ação, ficamos confortados com aquilo, não? Vemos como somos bons. Cuidado, temos que nos liberar também das boas coisas, no sentido de transcendê-las, senão ficamos ali. Então, se existe algo que está bom em nós, aquilo pode ficar ótimo, depois pode ficar excelente em termos vibratórios, ou seja, o processo de elevação é contínuo. E a purificação vai agindo aí cada vez mais sutilmente. E nesse processo, então, de sol espiritual, sol anímico, sol físico, vida planetária, humanidade, nação, grupos, nosso processo particular, tem um ponto-chave de relacionamento com essas energias superiores, que é a questão da obediência. Quanto mais nós vamos nos purificando, mais profundamente nós vamos compreendendo a importância da obediência. E isto é algo muito sutil, porque é algo que diz respeito ao nosso relacionamento com a nossa instrução interna. Então, nós temos que ser cada vez mais obedientes àquilo que é a nossa instrução interna. E esta instrução vai chegar até nós num grau diferente, dependendo do nível de purificação que nós estejamos. Então, quanto mais sutil for a purificação, mais sutil é a prova e mais delicada é a desobediência, ou mais importante, mais vital é a obediência. Porque a unificação entre a nossa aura terrestre e a nossa aura universal, tudo aquilo que é o nosso ser espiritual, o nosso ser cósmico, vai acontecendo em graus, como se fossem camadas. Então é nível vibratório que vai se ajustando ao nível vibratório mais sutil, começa um intercâmbio maior, uma fluência maior dos níveis superiores com os níveis terrestres. Essa fluência vai acelerando o processo de purificação e vai também tornando mais potente, vai tornando mais lúcida esta comunicação, esse contato. Mas aí as provas são mais sutis, são mais delicadas. E parece que é muito importante, nessa purificação, nós, humanamente, sempre nos lembrarmos que nós não sabemos nada. Quanto mais nós vamos adquirindo conhecimento, mais nós vemos que não sabemos nada. A vida universal é tão ampla, existem tantos níveis, tantas dimensões que convivem ali,
Então, para nós explicarmos o porquê de algo, é muito complexo, é muito rica essa vida universal. Então nós podemos perceber ângulos de uma certa realidade, facetas de um certo processo, podemos perceber certas causas, certas tendências que estão confluindo ali, mas nós nunca podemos saber, dentro da nossa consciência humana, a razão de algo estar acontecendo como está acontecendo. Porque enquanto tem uma causa pessoal, particular, tem uma causa grupal, tem uma causa da nação, tem uma causa da humanidade, tem uma causa do planeta, tem uma causa do local físico onde vivemos, magnético, tem uma causa do sistema solar, da galáxia, do universo. Tudo isso está confluindo, tudo isso convive. É um relógio com engrenagens de todos os tamanhos, e essas engrenagens vão girando juntas. Uma dá muitas voltas, a outra dá uma volta longa, em muito mais tempo. Mas o relógio universal, cósmico, é um relógio só. Esta vida manifestada é uma vida só. Então, quando algo acontece, aquilo acontece dentro de uma confluência universal. Então, nós querermos entender as coisas é algo muito relativo. Então, muito importante é esta questão da obediência no processo de purificação. Mas é uma obediência que não é para as coisas aqui fora, porque tem pessoas que, por ignorância, vão seguindo o que aparece na frente delas, como se fosse algo que Deus mandou. E, na verdade, existe um jogo de forças aqui na vida material, que as situações, as circunstâncias podem nos ser trazidas por forças involutivas e pode ser uma situação até aparentemente boa. Ou seja, é aquilo que as fábulas nos contam, que é o lobo em pele de cordeiro. Parece que é um cordeirinho que está chegando ali e é um lobo. Pode acontecer. Então nós temos que vigiar nesses níveis humanos e orar, ou seja, estarmos coligados, sintonizados, abertos naquilo que é o nosso nível mais alto. Aquele que for o nível mais alto de consciência, nós ficamos lá. Oramos, mantralizamos, afirmações positivas, imaginamos, o que for. Usamos de todas as ferramentas para nos manter nesse nível mais alto. Então, isto é orar. E aqui embaixo vigiamos, dizemos isto sim, isto não, para que as coisas possam ir para o lugar correto. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem um momento de acontecer. Então temos que dizer sim e não no momento correto. Certa vez chegaram para a mãe, aquele ser que trabalhava com Sri Aurobindo, e perguntaram quem demorava mais em responder, se era Deus ou os homens. A mãe disse o seguinte, que para Deus os homens eram muito lentos em responder, que eles demoravam muito em responder tudo aquilo que eram as indicações que ele transmitia. Que para os homens, Deus demorava muito em responder os seus pedidos. Tudo aquilo que os homens, que nós pedimos para Deus, tudo aquilo que nós achamos que podemos e que devemos pedir. E nós achamos que Deus demora muito em responder, porque quando nós pedimos, nós queremos que Deus venha naquela hora, tem que ser ali, porque nós entendemos do que estamos fazendo. A mãe continua falando, mas que na consciência única está tudo certo. Então, existem níveis de realidade. E temos que ir galgando esses níveis. E para isso, o Sol está aí irradiando seus raios. Está amplificando, aumentando a potência desse canal da purificação. Existe um mantra que é um mantra de adesão à purificação, é um mantra em Yidin, nós já conhecemos. É um mantra que facilita
que propicia, que abre canal para que as energias purificadoras possam agir na nossa aura, seja individual, seja grupal, seja planetária. E o mantra é o seguinte: Okuka Banaiti Shibana Kikinawa. Então é um mantra que podemos repetir várias vezes, o dia inteiro, todas as vezes que nos lembrarmos, se quisermos confirmar em nós esta abertura, esta adesão ao processo de purificação. Okuka Banaiti Shibana Kikinawa. E nós podemos criar uma melodia para esse mantra. Cada um cria uma própria melodia, usa aquela melodia como um processo de adesão para facilitar esta unificação. Usa para si, não para ficar passando a melodia para os outros, porque o ego acha que é cantor, acha que é compositor e já quer logo passar as coisas para os outros. Não é assim. Cada um cria a própria melodia, deixa os outros fazerem o próprio processo. Nós temos que aprender a deixar de interferir no processo dos outros. Interferir, ferir entre duas pessoas. Então, temos que deixar de ferir os outros com a nossa interferência. Então, é para si. O indivíduo cria uma melodia para si mesmo e usa aquilo como mecanismo de coligação. Okuka Banaiti Shibana Kikinawa. Tem um outro mantra que nos coliga diretamente com a energia de Mayuma. E dependendo da nossa focalização, nós vamos nos sintonizar com esta energia de Mayuma no nível físico etérico, no nível anímico ou no nível espiritual. Depende da nossa sintonia. Que porta do sol nós vamos abrir aí? E o mantra é o seguinte: o Arap Kikuatum, o Aritume Kisaidu, Saibirana Tiwak Mayuma. Esta é a primeira estrofe. Eu vou repetir. O Arap Kikuatum, o Aritume Kisaidu, Saibirana Tiwak Mayuma. E aí vem uma segunda estrofe. Varaitum Kisawa, Binuratu Sirikiwa, Imina Sarimaniwa, Manai Katum Kisawa, Mayuma Shaktiwana, Mayuma Shaktiwana, Mayuma Shaktiwana. Então, este mantra pode ser feito em momentos específicos do dia, ou uma parte do mantra pode ser usada repetidamente, mentalmente, onde estivermos. É bom nós termos um momento especial, onde nós sentamos, nos alinhamos e fazemos aquele exercício de sintonia com o mantra. Mas, além disso, nós podemos usar na hora que nos lembrarmos. O mantra veio à nossa mente, nós aderimos àquilo, entramos naquele fluxo. O Arap Kikuatum, o Aritume Kisaidu, Saibirana Tiwak Mayuma, 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 e ficamos naquilo, Mayuma, e vamos percebendo que começa a mudar a vibração da nossa mente. O emocional se aquieta, encaixa com o mental. O etérico começa a receber vitalidade, começa a aumentar a temperatura no corpo. Vamos percebendo que a energia está fluindo mais. E vem daí, vem de uma sintonia, vem de nós sairmos das nossas cristalizações, de nós sairmos desse pântano onde ficamos de braços dados com forças involutivas e começamos a ingressar num fluxo. Então nós vamos estar encarnados sobre a Terra e sabemos o grau de contaminação do campo psíquico. Mas nós não vamos estar imersos nesse campo psíquico. É diferente. Vem uma energia cósmica, universal, anímica, mental, etérica, física, e aquilo começa a fluir pelos nossos canais. Então a nossa aura, os nossos canais energéticos, magnéticos, vão sendo preenchidos com esse fluxo que vem do alto.
e vai irradiando. Então, isto que é do campo psíquico não entra, porque existe um fluxo de dentro para fora, lumínico. São códigos de luz que nós vamos irradiando. A aura se mantém limpa, a aura se mantém com um mínimo de contaminação disso que são essas formas do campo psíquico planetário. É o processo de nós entrarmos num fluir que é cósmico, universal, mental, espiritual, físico-etérico, e que vem do cosmos para a Terra. Uma outra maneira de nós aderirmos a este processo de purificação é nós fazermos um exercício de imaginação que nos ajuda a entrar neste fluxo bem diretamente. É um exercício muito forte. Quando essa energia vem do Sol espiritual, se projeta no centro do planeta. Então é como se no centro do planeta existisse um núcleo que recebe essa energia muito potente deste Sol central e irradia esta energia para toda a vida planetária. Então nós recebemos um fluir que vem do centro da Terra e recebemos um fluir que vem diretamente do cosmos, e essas correntes se encontram na vida de superfície. Então nós podemos nos alinhar com o nosso ser, estar numa posição adequada para fazer o exercício, sentados com a coluna ereta. Oferecemos o exercício para a nossa consciência interior, pedimos ajuda, proteção. E, ao inspirar, nós imaginamos que esta corrente que vem do centro da Terra, que é uma corrente solar, que ela suba pelos nossos pés, suba pela coluna em direção ao alto da cabeça. Isto vem na inspiração. Quando os pulmões estão cheios, essa energia chegou no alto da cabeça e encontra aquela corrente que vem do cosmos, que está sempre sendo emanada. Precisamos nos sintonizar com ela. Então essas duas correntes se encontram no alto da cabeça. Os pulmões estão cheios, uma pequena pausa com os pulmões cheios, tem um encontro dessas duas correntes cósmicas, solares. Quando nós exalamos, essas correntes unidas, unificadas, vão nutrir o centro cerebral direito, o plexo cardíaco direito e o plexo solar cósmico direito, que são centros do consciente direito que estão sendo gradualmente ativados. Então, depois que essas duas correntes se uniram no alto da cabeça, ao exalar, elas nutrem esses centros do consciente direito. Nós podemos imaginar do lado direito do nosso corpo, da nossa aura. E aí, com os pulmões vazios, esses centros vivificados irradiam para toda a aura e para toda a vida planetária. Então nós temos 4 etapas. A inspiração, a corrente emanada pelo centro da Terra, sobe até o alto da cabeça. Pulmões cheios, pausa, se encontra com a corrente que vem do cosmos. Exalamos, essas duas correntes unificadas nutrem os centros do consciente direito. Pulmões vazios, irradia para toda a aura e para toda a vida planetária. Este exercício, bem feito, pode ser feito 3 vezes. É suficiente. Aqueles que têm uma vida, uma disciplina de castidade física, de abstinência sexual, física e mental, podem fazer até 7 vezes. Não precisa mais do que 7 vezes. E, por meio desse exercício, nós vamos estar propiciando que essas energias que provêm do sol espiritual, do sol anímico, do sol físico, circulem do nosso ser e que nós possamos ingressar nesta corrente purificadora e irradiá-la. E na medida que nós formos fazendo isso, nós vamos mantendo a nossa aura limpa.
nós vamos mantendo o nosso campo num grau de vibração mais acelerado. E vamos propiciando que este mundo interno possa se aproximar de nós e possa agir por nosso intermédio. Alguém tem alguma pergunta? Arthur, a tonalidade da luz ao fazer exercício interfere? Você pode imaginar uma luz branca rasgada, como você faz? Ele está perguntando sobre a qualidade dessa luz, se ela tem alguma cor. Aí nós temos duas opções. Podemos nos coligar com a luz que provém do Sol central, com a luz que provém do centro da Terra, projetada ali no centro da Terra até nós, e deixarmos surgir a cor que surgir. Aquilo pode variar de um momento para outro do exercício, ou pode variar a maneira de nós percebermos essa luz a depender do nível que a nossa consciência esteja enfocada. Então, a consciência vai mudando de nível, nós podemos perceber tonalidades diferentes. Ou podemos perceber uma combinação de cores, porque essas energias nunca trabalham sozinhas. É sempre uma confluência de energias sob a regência de uma mais específica. Ou podemos também imaginar a cor violeta para essa energia que chega do cosmos, do Sol central até nós, que vai nos tocar no alto da cabeça, e aquela cor do entardecer, aquele dourado do entardecer, que provém do centro da Terra e que chega até nós, e que vai encontrar com a outra no alto da cabeça. Então aí ficam as duas opções. Ou não imaginamos nenhuma cor e deixamos que a nossa percepção nos revele, ou usamos a cor violeta para a energia que provém do Sol central e a cor, esse ouro rubi, para a energia que provém do centro da Terra. Outra coisa aqui, se após efetuar esse exercício, começar a perceber na purificação ou tontura ou pressão forte na cabeça, como é que seria? Isso, ele está perguntando se tiver algum sinal físico, alguma tontura, alguma pressão na cabeça. Simplesmente respire normalmente e interrompe o exercício. Não tem que lutar com o corpo, nem com o processo. Senão é a nossa ambição espiritual que vai estar dirigindo o exercício. Nós temos que estar ali fazendo uma sintonia, suavemente. Vocês já viram aquelas sementes que voam? São as sementes que o vento leva. Então, é algo equivalente. Essa semente é o que nós temos que receber do Sol. Se nós tentarmos pegar isto no ar, aquilo foge de nós. Então, temos que abrir a nossa mão, deixar a palma aberta, e aquilo se deposita em nós, aquilo nos toca. Mantra de oferta para a purificação. Nossa sintonia com o ser, a nossa sintonia com Mayuma, como regência solar, sol espiritual, sol anímico, sol físico, esta energia solar em todos os níveis. E depois vamos fazer o mantra de elevação do campo magnético, que é esse mantra de Mayuma. Okukabanaiti, Okukabanaiti, Shibana Kikinawa, Shibana Kikinawa, Okukabanaiti, Okukabanaiti, Shibana Kikinawa, Okukabanaiti, Okukabanaiti, Shibana Kikinawa. E nós podemos colocar mais intenção no mantra. Nós podemos colocar mais magnetismo no verbo, na palavra, na intenção, mais magnetismo na oferta, na coligação.
para que os nossos canais realmente se abram para esta energia, para esta bênção que provém de Mayuma. O Kukabanaiti, o Kukabanaiti, Shibana Kikinawa, Shibana Kikinawa, Shibana Kikinawa, Shibana Kikinawa. Percebemos o nosso estado energético, reconfirmamos a sintonia e nos dispomos a elevar a vibração, a aderir à purificação, uma elevação vibratória. O Arap Kikuatum, o Aritumi Kisaidu, Saibirana Tiwak Mayuma, 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 o Arap Kikuatum, o Aritumi Kisaidu, Saibirana Tiwak Mayuma, 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 Mayuma. Varaitum Kisawa, Binuratu Sirikiwa, Imina Sarimaniwa, Manai Katum Kisawa, Varaitum Kisawa, Binuratu Sirikiwa, Imina Sarimaniwa, Manai Katum Kisawa, Mayuma Shaktiwana, 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 Mayuma Shaktiwana. Wamanaika Shiminika.